Olá pessoal, meu nome é Pedro. Eu vou falar hoje sobre o algoritmo Tarjan para componentes conexos. Eu sou estudante de Sistemas de Informação na UFG. Aqui temos nossa agenda. Vamos fazer uma breve introdução, falando sobre o objetivo do algoritmo. Mostraremos o pseudocódigo do algoritmo e também um exemplo para ficar mais claro. O algoritmo Tarjan foi proposto por Robert Tarjan nos anos 80. Ele tem uma complexidade temporal especial linear, ON. Esse N quer dizer o número de nodes, nós ou vértices que possui. Então, isso mostra que ele passa pelo fluxo apenas uma vez, pelo vértice apenas uma vez. Ele utiliza uma pilha para armazenar temporariamente os nós que ainda não estão associados a nenhum componente. Ou seja, ele cria uma pilha mostrando os vértices e quando ele chega no vértice novamente, que ele vê que está nessa pilha, ele tira dela para não passar novamente pelo mesmo vértice. O algoritmo Tajan ele foi feito para encontrar os componentes fortemente conexos de um gráfico dirigido. O que seria isso? São aqueles vértices que juntos possuem mais entradas ou saídas, ou seja, entre eles têm uma ligação muito forte. O algoritmo ele retorna uma lista onde cada item contém os vértices de cada componente forte. Ou seja, se o 1, o 2 e o 3 é um componente forte, ele vai ser um item. E depois o 5 e o 6, e o 8 e o 9, assim sucessivamente. Agora mostrando o pseudocódigo. Aqui a gente vê que a gente tem uma lista limpa, vazia. Ele pega cada vértice do V e entra na função se tem uma conexão forte. Ele vai pegar o mínimo index, o mínimo peso, né, que a gente fala, que mostra qual é o quão forte é o componente, os componentes. Normalmente começa com um index 0 e um peso 0, mas eu já vi exemplos onde ele seta 1 como index, então o importante é a gente fazer isso incrementando 1, igual ele faz aqui. Ele incrementa 1 e dá o push na pilha. O que ele vai fazer depois é um for each passando por tudo, onde se o index for undefined, ou seja, o vértice ainda não estiver o índice, ele entra novamente na função strongConnect, seta um index pro vértice, vai setar o low link, que é o peso, a força da conexão, que vai ser o mesmo que o index. Isso ele vai fazendo. Se ele entrar de novo em undefined, entra de novo, você coloca na pilha. Quando ele encontrar algum que já está na pilha, ele vai comparar o mínimo valor entre os dois, o mínimo peso, o low link, e vai setar o peso para essas conexões. Assim que ele fizer isso, ele entra em outro componente forte e faz o processo novamente, até a pilha
de vértices estiver vazia. Para ficar mais fácil de entender, às vezes apenas falando sobre o código fica meio complicado. Então, aqui a gente tem um exemplo. Nesse exemplo começa com 1, mas como eu disse, a gente pode começar com 0. E aqui a gente começa lá no vértice mais à esquerda, porém ele pode escolher qualquer vértice para ser a raiz. Então, não é uma regra que precisa ficar do lado ser o primeiro do lado esquerdo ou algo do tipo. Então, começando, ele seta o índice 1 e o seu peso 1. Ele segue o vértice na direção do grafo. Então, o próximo é o de baixo, que é a ponta. Ele seta o índice 2 e o peso 2. Continua seguindo na direção do grafo. Índice 3, peso 3, sempre incrementando 1. Como o 3 aponta para o 1, ele não tem outra saída, ele entra naquela parte da função onde vê que o vértice 1 já está na pilha. Então, ele vai comparar o peso mínimo entre os dois vértices, que no caso é 1. Por isso, a gente seta o 1. E para o 2, a mesma coisa. Porque senão, o 2 ia ficar com um peso diferente do 1 e do 3. Então, ele seta o peso 2, quer dizer, o peso 1 no vértice 2, e já fecha o componente forte. Ele segue o vértice para o próximo vértice, seta o index 4, já que o último foi 3. Então ele pega o peso e coloca o mesmo que o índice. Vai para o próximo na direção do grafo, que é o 5, seta o peso 5. Continua seguindo a direção do grafo, seta o índice 6 com peso 6. Continua seguindo a direção do grafo, índice 7, peso 7. Como o 7 só aponta para o 6, ele entra de novo naquela função onde reconhece que o 6 já está na pilha, vai comparar o mínimo entre os dois e vai setar o peso 6 para o 7. E assim ele vai fechar mais um componente forte. Como ele volta para o 5, ele vê que o 5 agora aponta para o 4, já que o 6 já foi. E como o 4 já foi também, ele pega o mínimo entre os dois e fecha mais um componente forte. Seguindo para o próximo vértice, que ainda não foi posto na pilha, ele seta o índice 8, já que o último era o 7. Vai setar o peso 8 também. Como ele é um vértice que só se comunica com ele mesmo, no caso, se comunica com ele mesmo porque o 7 já foi, e o 5 também. Então, ele vai ser um componente forte sozinho. Então, no caso, esse grafo, se a gente usar a função algoritmo de Tarjan nele, ele vai retornar uma lista com 4 itens, onde um item vai ser o 1, 2 e o 3, outro item vai ser o 4 e o 5, outro item vai ser o 6 e o 7, e outro item vai ser o 8. Com isso, temos nosso exemplo completo. Aqui tem as referências que eu pesquisei. É muito bom, gostei bastante. E é isso. Muito obrigado. Para qualquer dúvida ou sugestão, meu e-mail é esse, faustina@decente.fg.br. E até mais.